Se você já teve que trocar as pilhas de um controle remoto ou de algum aparelho por aí, com certeza já se deparou com as pilhas AA ou AAA. Mas por que as pilhas possuem essas letras? Fala, amantes da engenharia! Hoje vamos falar sobre algo que quase todo mundo tem em casa, mas que muitos não sabem exatamente por que tem essas letras escritas nas pilhas. Você já parou para pensar em por que existem pilhas AA, AAA, C, D e até 9V? Por que não facilitar e usar tudo do mesmo tamanho? Bem, hoje eu vou te mostrar que a resposta para isso é mais interessante do que você imagina. Tudo começou quando os fabricantes de eletrônicos perceberam que precisavam de um sistema padronizado para identificar baterias de diferentes tamanhos. Antes disso, cada empresa usava suas próprias designações, o que causava uma confusão gigantesca. Imagine você tentando comprar uma bateria para seu controle remoto e não saber se aquela bateria era compatível ou não. Foi por isso que organizações internacionais como a ANSI, que é a American National Standards Institute, e a IEC, que é a International Electrotechnical Commission, decidiram criar um padrão único. Mas como eles decidiram qual seria esse padrão? Bem, eles escolheram usar letras para representar diferentes tamanhos. E a letra A foi escolhida como a unidade base do sistema. A bateria AA é considerada a bateria de tamanho padrão intermediário. E ela possui dimensões bem específicas, aproximadamente 14,5 milímetros de diâmetro e 50,5 milímetros de altura. Agora, quando você vê uma bateria AAA, isso significa que ela é menor do que a AA. A bateria AAA tem cerca de 10,5 milímetros de diâmetro e 44,5 milímetros de altura. E é conhecida também como pilha palito. Mas você pode estar se perguntando, se a AA é pequena, por que a AAA é ainda menor? A lógica é simples. Quanto mais letras A você vê, menor é a bateria. Bem, aqui vem uma parte interessante da história. Quando o sistema de nomenclatura de baterias foi criado, já existiam baterias grandes em uso, então elas receberam letras completamente diferentes, nomeadas de C e D. A bateria C tem aproximadamente 26,2 milímetros de diâmetro e 50 milímetros de altura, enquanto a bateria D é a maior das baterias cilíndricas comuns, com cerca de 34,2 milímetros de diâmetro e 61,5 milímetros de altura. Mas por que elas receberam letras diferentes em vez de seguir o padrão A? A resposta é que essas baterias já existiam antes do sistema ser padronizado. Então, simplesmente receberam novas designações para se encaixar no padrão. Mas aí você pode se perguntar, ok, existe a bateria C, D, AA e AAA. Mas onde está a bateria com um A ou a bateria B? E será que existe uma bateria A? Bem, não. Ou melhor, ela já existiu, mas é praticamente impossível encontrá-la hoje em dia. Antes de 1947, quando a ANSI padronizou os tamanhos de baterias, o sistema começava com a letra A. A bateria A era um tamanho padrão e a bateria que hoje conhecemos como AA era chamada de Penlight Battery, ou bateria de lanterna de bolso. Quando a ANSI estabeleceu o padrão em 1947, eles reorganizaram a nomenclatura e a bateria A original foi descontinuada, porque ocupava um espaço incômodo. Era muito grande para alguns dispositivos e muito pequena para outros. E a bateria B? A bateria B também existiu historicamente, mas foi descontinuada pelos mesmos motivos. Ela também ocupava um tamanho intermediário que não era prático para a maioria dos dispositivos. Agora você pode estar se perguntando, qual é a relação entre o tamanho da bateria e quanto tempo ela dura? A resposta é direta. Quanto maior a bateria, maior sua capacidade de armazenar energia. Uma bateria AA típica armazena cerca de 2.000 a 3.000 mAh, que é uma unidade de medida de energia. Já uma bateria AAA armazena entre 800 e 1.000 mAh, o que significa que ela dura menos tempo. Já uma bateria D
pode armazenar entre 10 a 20 mil mAh ou até mais, dependendo do tipo. Isso significa que se você colocar uma bateria D em um dispositivo que consome a mesma quantidade de energia que um dispositivo alimentado por baterias AA, a bateria D vai durar muito mais tempo. É como comparar um tanque de gasolina pequeno com um tanque grande. O tanque grande vai te levar muito mais longe. Mas você já parou para pensar em por que os fabricantes de eletrônicos não usam sempre o mesmo tamanho de bateria? Se todos os dispositivos usassem baterias D, por exemplo, os eletrônicos que usam baterias seriam do tamanho de tijolos e impossíveis de carregar no bolso. Mas também, se todos usassem baterias AAA, as lanternas de emergência durariam apenas alguns minutos antes de descarregar completamente. O sistema de letras permite que os fabricantes escolham a bateria que melhor se adequa ao seu produto, considerando tanto o espaço disponível quanto a energia necessária. Um relógio de pulso precisa de uma bateria minúscula para caber no bolso, enquanto uma lanterna de emergência precisa de uma bateria grande e potente para iluminar por horas. Agora, existe uma bateria que não segue esse padrão de letras, e você provavelmente já viu ela. A bateria 9V. Ela recebe esse nome porque fornece 9 volts de energia, não porque segue o sistema de letras. A bateria 9V é usada em alguns sensores, multímetros e alguns pedais de guitarra, por exemplo. Mas por que essa bateria é tão diferente das outras? Bem, a bateria 9V é uma exceção porque sua forma é completamente diferente. Ela é retangular, não cilíndrica como as outras. A razão para isso é que a bateria 9V precisa fornecer uma tensão específica que não é possível alcançar com uma única célula cilíndrica. Então, internamente, ela contém 6 células pequenas empilhadas uma em cima da outra para atingir os 9 volts. É como se você empilhasse 6 baterias AA dentro de um único invólucro retangular. Além do tamanho, existe outro número importante que você precisa conhecer nas baterias: a tensão. A maioria das baterias AA, AAA, C e D fornecem 1,5 volts quando estão novas. Mas você pode encontrar baterias recarregáveis que fornecem apenas 1,2 volts. Essa pequena diferença de 0,3 volts pode parecer insignificante, mas em alguns dispositivos sensíveis, como câmeras digitais antigas, essa diferença pode afetar o desempenho. É por isso que alguns dispositivos funcionam melhor com baterias alcalinas, que fornecem 1,5 volts, do que com baterias recarregáveis, que fornecem apenas 1,2 volts. O dispositivo foi projetado para funcionar com uma tensão específica, e quando você coloca uma bateria com uma tensão menor, ele pode não funcionar tão bem. Mas você já se perguntou se o sistema de nomenclatura das baterias vai mudar no futuro? Bem, com o avanço das tecnologias, as baterias estão ficando cada vez mais eficientes e compactas. Muitos dispositivos modernos já não usam baterias AA ou AAA. Eles usam baterias de íon-lítio personalizadas que são muito menores e mais poderosas. Celulares, tablets, laptops, todos usam baterias customizadas que não seguem um padrão de letras. No entanto, o sistema de letras continua sendo o padrão para baterias descartáveis e recarregáveis convencionais, porque é simples, universal e funciona há décadas. Enquanto existirem dispositivos que usem essas baterias, o sistema de nomenclatura provavelmente permanecerá como está. Só que por mais que as pessoas achem que conheçam todos os tipos de baterias, aí eu te convido a conhecer algumas outras. Se você já teve que abrir o controle do portão eletrônico da sua casa, pode ser que você já tenha visto uma bateria A23 ou A27. Diferente das baterias que conhecemos, elas fornecem 12 volts de tensão. E são bem comuns em controles de portão automático e elas são bem pequenas. Temos também as baterias do tipo AAAA, com 4 As, que são bem fininhas, com cerca de 8,3 milímetros de diâmetro e 42,5 milímetros de comprimento, e você pode encontrá-las em algumas canetas para tablets, alguns lasers, controles remotos bem fininhos e alguns equipamentos médicos. Temos também a bateria do tipo meio AA, que adivinha só, ela é metade da bateria AA. Só que ao invés de fornecer a tensão de 1,5 volts, ela fornece 3,6 volts.
E ela tem usos mais específicos, e normalmente essas baterias acabam sendo soldadas em placas de circuito como sistemas de segurança e PLCs. E assim, no final, o que era para ser um padrão para tudo virou uma bagunça de tipos e siglas. Mas pelo menos agora você sabe, quanto mais As tem uma pilha, menor ela vai ser. E é bom saber que existem dois tipos de baterias que podem ir no seu controle de portão. E pode ser isso que está fazendo ele não funcionar como deveria. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Sim, esse vídeo tem merchan e se você está afim de aprender algo novo ou dar um upgrade no seu currículo, o QR Code aqui do lado vai te levar para a nossa página de cursos recomendados. Se você não tem interesse, não precisa nem clicar. Isso porque ali é só para quem quer realmente aprender um software novo ou uma habilidade nova. E se você é daqueles que está assistindo no celular e não consegue escanear o código, relaxa. Pois é só clicar na descrição que o link vai estar lá também. Agora me conta aqui, você já apertou mais forte o botão do controle remoto para tentar espremer a última gota de energia da bateria? Já se confundiu na hora de trocar as baterias de um dispositivo e descobriu que comprou a errada? Ou talvez você já está inovando com as baterias recarregáveis e já arrumou uma pilha do tipo AA recarregável diretamente por cabo USB-C. Me conta aqui nos comentários. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.